Uma alegria muito grande estar com todos vocês. Paz do Senhor a todos vocês. Eu quero ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Essa é uma palavra que Deus me deu para trazer aqui esta noite. 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Essa é a minha versão. Na versão que vocês têm aí na mão, algumas delas diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O outro texto que eu quero ler, vocês nem precisam abrir, é 1 Timóteo 4,13, que diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. No livro do Moby Dick escreveu, o Herman Melville escreveu um romance, não é um romance, mas uma história chamada Moby Dick, que alguns de vocês já leram no ensino médio. É a história de um baleeiro que caçava baleias. O nome dele era Jonas. E ele se reúne numa pequena cidade dos Estados Unidos, à beira-mar, de onde saíam os barcos para caçar baleia. Porque até a década de 40, 50, o óleo que se usava para lamparinas e para se cozinhar era óleo de baleia. E a baleia é gordura pura, muita gordura. E o Herman Melville abre a sua história ilustrando um culto que está acontecendo no domingo de manhã numa igreja daquele porto. E ele então conta que muito frio, lá fora chovia muito, todo mundo encapotado. E aí, quando chegou a vez do pregador, o pregador sobe para a plataforma, só que a plataforma era a quilha de um navio, era a frente de um navio, não é? E ali ficava bem no alto. Ele então, como se faz nos navios, naquela época se fazia, ele subiu por uma escada até a metade do casco. Dali ele subiu por uma cordinha vermelha que uma das irmãs da igreja havia trançado. Ele sobe e fica lá no púlpito sozinho. Quando ele chega lá, ele recolhe a corda e fica isolado. E o púlpito era uma quilha que dava por sobre a congregação. Naquela época se usava muito isso porque o som jogado de cima, não é? As pessoas podem ouvir melhor. E aí o Herman Melville termina com uma frase muito interessante. Ele diz: não é a menos que o púlpito conduz o mundo.
Este púlpito conduz o mundo. Este púlpito decide o destino das pessoas. Este púlpito decide se as pessoas vão para o céu ou para o inferno, se as pessoas mudam de vida ou não mudam de vida. Este púlpito decide pleitos políticos. Esse púlpito decide o que a sociedade precisa enfrentar, porque o púlpito conduz o mundo. Por isso Paulo está dizendo: prega a palavra. Significa, e ele chama Deus como testemunha, porque ele diz assim: conjuro-te, que tem o sentido de apontar o dedo para o céu e chamar Deus e Cristo Jesus como testemunha. Quer dizer, Paulo está fazendo uma conjuração e pega como testemunha Deus e o seu Filho Jesus Cristo, quando fala com Timóteo. Então você vê a seriedade do que é o púlpito e a pregação da palavra de Deus. E quando ele diz insta, quer dizer insistir, pregando, 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 pregando. E essa é a nossa missão como pregadores: pregar a palavra. E a igreja tem que se acostumar a ouvir a palavra, porque assim como gasta 1 hora com louvor, tem que gastar 1 hora ouvindo a pregação. E eu perguntei ao Felipe: quanto tempo você costuma pregar? Ele disse assim: 1h10, 1h15. A tua congregação está bem acostumada então, hein? Mas eu vou pregar só 45 minutos, falei para ele. Então é a importância dessa palavra. Quando Deus fala com Josué, eu vou ler Josué 1:8, que é um texto que todos conhecem. Deus disse para Josué assim: não cesse, Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. E aí diz assim: então você prosperará e será bem sucedido. Filipe, se você pregar a palavra, você prosperará. Se você pregar a palavra, você será bem sucedido. Se a igreja ouvir a palavra, a igreja prosperará. Se a igreja ouvir a palavra, ela também será bem sucedida. Essa madrugada, de alguma maneira, eu perdi o sono, não sei por que cargas d'água, que não é costume meu perder sono. Eu durmo muito bem, mas eu fui para o meu gabinete, fui ler a Bíblia e orar. E aí me deparei com Isaías 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E Deus falou ao meu coração: diga isto para o Filipe. Sião fala do governo de Deus, porque diz lá no texto de Isaías, aqui mesmo no livro de Isaías, no capítulo 2, não é? Quando Isaías abre o seu livro, é uma das primeiras coisas que ele diz aqui, e aqui está a interpretação do que é Sião. Ele diz assim, eu estou lá em Cantares, eu não quero Cantares, quero Isaías. Venha, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó,
porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Jerusalém é uma figura da igreja. Jerusalém é uma figura da cidade eterna. Sião era o lugar que Davi conquistou. Era uma cidadela que pertencia aos jebuseus, encravada dentro da cidade de Jerusalém, e Davi não tinha domínio sobre aquilo, mas um dia lá em 2 Samuel capítulo 5, Davi conquistou aquela fortaleza, entrou lá dentro, tirou o rei que governava lá e tomou aquele lugar como sua residência. Ali passou a ser a sede do governo. Então Sião fala de governo. O governo é de Deus. E Jerusalém fala da igreja. E aí me veio essa palavra aqui, não é? Diz assim: por amor ao governo de Deus sobre a terra, por amor ao que Deus quer fazer com a terra, não me calarei. E por amor de Jerusalém, isto é, por amor da igreja, não me aquietarei. Eu não vou dar descanso para minha alma. E você sabe, quando a gente é jovem, a gente dá todo o seu vigor. Eu dei o meu vigor. Eu dei o vigor da minha juventude, pregando a palavra de Deus. Eu dei o vigor da juventude, estabelecendo igrejas, evangelizando, contrabandeando Bíblias para países comunistas da Europa. Eu dei o vigor da minha juventude, ainda há alguns anos atrás, indo para Cuba, levar socorro para os irmãos. Eu dei o vigor da minha juventude, trabalhando incansável, dormindo em bancos de igreja, indo para cá e para lá, por amor a Jerusalém, que é a igreja. E é isso que tem que inflamar o seu coração. Porque a hora que se inflamar o seu coração vai inflamar a igreja. Porque a igreja, ela é inflamada através do seu pastor, através daquele que lidera. E Deus tem levantado você para isto. Deus levantou você para isto. Então tem que pregar a palavra com poder. Porque a moda hoje é uma pregação coaching. A palavra coach, que é uma palavra que significa treinador em inglês, mas em português ficou uma coisa chique. Pregador coaching, na realidade é treinador de escolinha de futebol, de time lá, não é? Mas é o treinador, é o coaching. Então o pregador coaching. O pregador coaching, ele prega o que você quer ouvir. Ele levanta o seu ânimo. Ele faz com que você tire o traseiro da cadeira, que você trabalhe, que você ajude. Mas a pregação do pregador coach não traz transformação de vida, não traz transformação e arrependimento dos pecados. A pregação coach não traz libertação para as pessoas. O que traz libertação para as pessoas, Pastor Josué, Pastor Luiz, é a pregação simples da palavra de Deus. A igreja sempre pregou, a igreja pentecostal sempre pregou uma mensagem simples: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará outra vez. E essa simples mensagem que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará outra vez, essa simples mensagem salvou milhões em toda a terra e vem salvando milhões em todo o Brasil. E essa pregação tem que continuar. Porque as pessoas precisam de salvação. As pessoas precisam de cura. As pessoas precisam de libertação. E precisam ter esperança de vida eterna. Poucos dias atrás eu fui entrevistado num programa que deu sábado de manhã na Bandeirantes. Não é? Fui entrevistado e eles queriam saber o que a igreja pensava, se nós íamos sair dessa pandemia mais fortalecidos ou mais enfraquecidos.
E qual era a posição do cristianismo, da igreja evangélica, em relação ao futuro? Eu disse, a igreja, ela tem uma mensagem de esperança. Em todos os momentos de crise, a igreja fala da esperança. E a esperança é que o Senhor Jesus Cristo está aqui do nosso lado, nos guardando, nos abençoando, nos conduzindo pelo vale da sombra da morte, estando a nosso lado. E a maior esperança de todos é que Ele vai regressar. E um dia vamos estar com Ele nos ares. Prega a palavra. Teve um exegeta em inglês, C.H. Dodd, que definiu a pregação com duas palavras. Ele usou a palavra querigma para falar de proclamação. Porque Jesus pregava e ensinava. Pregar é o querigma, quando você proclama. E o ensinamento, que é a doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. A verdadeira doutrina, quer dizer, o verdadeiro ensinamento, é a palavra didaquê. Mas a palavra mais usada é didaskalos. Então você prega e você ensina. Você proclama o evangelho, e depois que a pessoa aceita o evangelho, você não vai proclamar mais, você vai ensinar aquela pessoa, vai conduzi-la pelos caminhos do Senhor, vai fazer com que ela progrida na sua fé. Então, essa é a pregação. O que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era isso que ele pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Era a pregação dele. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Esse tripé é suficiente para levantar a igreja, Felipe. Porque as pessoas pela pregação, elas se arrependem. As pessoas pelo ensino, elas entendem o caminho que tem que seguir. E as pessoas hoje, numa sociedade tão doente, elas precisam do toque de Deus para receber a cura. Não deixe jamais de orar pelos enfermos. Ainda que às vezes você possa dizer assim, mas eu não tenho o dom de curar. A palavra não diz que você tem que ter o dom de curar para orar pelos enfermos. A oração pelos enfermos é um mandamento. Eu vou orar pelos enfermos, e a questão da cura é do Senhor. Ore sempre pelos enfermos, seja no início do culto, no meio do culto, em qualquer momento, no final do culto, na reunião caseira, ore pelos enfermos. Porque as pessoas precisam ser curadas de suas enfermidades. Vamos continuar. Paulo diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, aqui está a pregação, e por obras, aqui está o ensinamento, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças, até ao Ilírico, que é lá na região da Macedônia, tem divulgado o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 15, 18, 19, e aí ele acrescenta em 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui está a diferença da verdadeira pregação do evangelho coaching. No evangelho coaching, as pessoas baseiam a sua fé no conhecimento, baseiam a sua fé na sabedoria do pregador. Mas aqui nessa pregação, você baseia a sua fé na demonstração do Espírito e do poder. A sua fé está apoiada no poder de Deus. Isso deve ser uma marca nas nossas vidas.
Paulo sabia por que dizia isso. Porque lá em Atos, no capítulo 17, quando ele vai a Atenas, e parece-me que Atenas, você não vê na Bíblia assim, carta de Paulo a Atenas. Ele fez carta aos Coríntios, ele fez carta aos Efésios, ele fez carta a Tessalônica. Mas por que não tem carta de Paulo a Atenas? Porque em Atenas ele deixou 3 ou 4 convertidos. Porque em Atenas ele foi para o Areópago, para o Ágora, para a praça que os gregos tinham, para discutir filosofia. Citando um poeta, né, que viveu 600 anos antes de Cristo na ilha de Creta. Ele está lá citando aquele poeta, ele está discutindo a sabedoria com sabedoria, inteligência com inteligência, e não deixou a igreja estabelecida. Mas quando ele sai dali e vai para Éfeso, ele fica 2 anos em Éfeso, e a Bíblia diz, e o Senhor, por meio de Paulo, fazia milagres maravilhosos, que toda aquela região veio a ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que melhor poderia definir Filipe? O que melhor poderia definir a pregação? Jesus soube definir bem, quando ele contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador daquela época pegava aqui a sua bolsa onde tinha a semente, a terra está lavrada, ele vai jogando no ar, ele vai jogando. E aí você sabe, uma parte caiu na beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram, a outra parte caiu onde tinha espinhos, espinhos nasceram e sufocaram a planta, a outra parte caiu onde havia muita pedra embaixo, e com o calor a pedra esquentou e a planta morreu, mas a outra, uma terça parte caiu onde havia terra boa. Então o pregador, Filipe, ele nunca sabe onde vai cair a pregação, ele nunca sabe em que terreno vai cair, mas ele prega. Assim como o semeador não sabe se aquela semente vai frutificar, se aquela semente vai crescer, mas ele semeia. Ele semeia aquela semente. Então, a parábola do semeador, lá de Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 9, ela mostra essas 2 dimensões da pregação, a natural e a espiritual. Brotar uma semente é natural, você joga na terra e ela nasce. Você fazia experiências disso quando era criancinha, no primeiro ano, né? Pegava um algodãozinho, botava um feijãozinho dentro, e aí a professora disse, já brotou? E você está lá cuidando para ver se já brotou o feijãozinho. Você está fazendo a sua primeira experiência para ver uma plantinha brotar. É natural. Agora, o sufocamento, quando crescem os espinhos, tem uma conotação espiritual, porque sufoca aquela plantinha que nasceu. E você sabe, os espinhos são os cuidados deste mundo. Agora é interessante que a semente que é semeada, diz lá em Mateus 13, 24, quando fala do joio, não é? A parábola do joio e do trigo, diz assim, Senhor, não plantaste, não semeaste semente boa no teu campo, como é que nasceu o joio? Ele semeou uma semente boa. Nós na igreja, Felipe, nós semeamos uma semente boa. Mas sempre tem aqueles que semeiam o joio. E o joio é hoje semeado através da internet, através das mensagens do YouTube, que você vai jogando a mensagem do seu pastor para ver se aquilo é verdade, comparando com a mensagem de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, você vai comparando tudo, então começa a entrar joio dentro da igreja. E aqui tem joio também.
Aqui tem planta boa, mas tem joio. Tem trigo bom, mas tem joio. O joio está aqui, mas você não pode fazer nada. O único que pode fazer é Deus e os anjos no final dos tempos, que vai decidir: você é joio ou você é uma boa planta. Desculpe eu usar assim estou usando como ilustração, tá? Não estou dizendo que vocês são joio. Não. O joio é uma espécie de trigo também, só que é um trigo ruim, um trigo que não presta. Então o problema não está na semente, o problema não está no que nós pregamos. E existem 3 fatores para que a palavra de Deus frutifique: o pregador, o ouvinte e Deus. O pregador com sua doutrina, ou a palavra persuadindo, o ouvinte com o entendimento, percebendo, e Deus com sua graça iluminando. Você faz a sua parte pregando. As pessoas que estão aqui embaixo, elas fazem a parte delas percebendo, entendendo, e Deus faz a parte dele iluminando. E assim as pessoas vão se convertendo, não é? Para que uma pessoa enxergue o seu estado espiritual. Agora eu vou citar aqui um dos sermões mais clássicos que existe na história, que é o sermão da 60ª sermão do padre Antônio Vieira, que ele escreveu no ano 1600, e ele diz assim: são necessárias 3 coisas para que uma pessoa enxergue o seu estado espiritual. São necessários os olhos, o espelho e a luz. Por que é necessário os olhos? Porque se tiver espelho e for cego, não enxerga por falta de olhos. Se tem espelho e tem olhos, mas é noite, não enxerga por falta de luz. Por isso é preciso ter olhos, espelho e luz. O pregador, ele concorre com o espelho, que é a palavra de Deus, onde a pessoa vai espelhar, vai ver o seu pecado. Deus concorre com a luz, que é a sua graça, e o homem concorre com os olhos, que é o seu conhecimento. Estão me acompanhando? Eu vou cortar o meu sermão daqui em diante, porque eu acho que agora eu tenho que ir para uma parte muito interessante, que é... Obrigado. Esse é um servidor. Lá na igreja episcopal, ele estava me dando... Eu estava com a minha garganta inflamada, ele me trazia chá quente, enquanto eu pregava, vestido com aquela bata de padre. Né, Josué? Mas agora eu vou mudar o meu sermão. Primeira parte ficou, Felipe. Prega a palavra. Não largue de pregar a palavra. Ensina a palavra. E a igreja aprenda a palavra. Leia a palavra. Porque nós estamos criando hoje uma geração de crentes que não estuda mais a palavra de Deus. O WhatsApp tira todo o nosso tempo. As redes sociais tiram todo o nosso tempo. E se você não se disciplina, você não vai ter tempo de estudar a palavra de Deus. Porque tem muita coisa para fazer e ouvir no seu celular. E agora quando eu olho o WhatsApp e diz assim, encaminhado, eu já nem ouço. Já nem vejo. O que eu quero com isso aqui? Já está circulando o mundo. Só perder meu tempo. Simplesmente deleto. Eu quero tocar agora nesse ponto da ordenação ministerial. O Felipe me pediu se eu poderia vir aqui para consagrá-lo, para que ele também possa consagrar outras pessoas. E eu achei a atitude dele coerente, bíblica, porque ele precisa do reconhecimento de alguém com autoridade nessa área. E eu estou há
Faz 51 anos, 51 para 52 anos que eu fui consagrado para o ministério. Eu combinei com o Felipe que quando desse 45 minutos de pregação, as crianças desciam. Então, eles são o meu relógio, viu? As crianças são o meu relógio. E quem impôs as mãos sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, foram homens de Deus. Missionário Lourenço Olso, pastor Antônio de Paula, pastor José Antônio de Carvalho, pastor Moisés Soares. Eram homens que eram líderes no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho as fotos que registram aquele momento até o dia de hoje. Porque quando nós impomos as mãos, essa é uma doutrina da imposição de mãos. Está lá em Hebreus capítulo 6. Quando nós impomos as mãos sobre alguém, nós transmitimos alguma coisa. Por isso que nem todo mundo, por isso que você não deve receber imposição de mãos de qualquer pessoa. A menos que você a conheça bem. Porque você não sabe o que aquela pessoa vai transmitir para você. Mas você pode receber imposição de mãos do Felipe, pode receber da Priscila e de outros obreiros que ele tem aqui, e quem sabe ele irá delegar também essa autoridade de impor as mãos. O texto que eu quero dizer é: o Senhor disse a Moisés, está lá em Deuteronômio no finalzinho: chame Josué, filho de Num, em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele, apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele, olha aqui eu gosto de dizer, ponha sobre ele uma parte de sua autoridade. Eu vou impor as minhas mãos sobre você, mas não vai toda a autoridade não, porque eu ainda não morri. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. O grande líder era Moisés. E agora Moisés chama toda a liderança, os anciãos e o povo todo, e apresenta Josué e impõe sobre ele as mãos diante de toda a congregação. E ao impor as mãos sobre Josué, a unção de Moisés passou para Josué, de tal forma que quando ele atravessou o rio Jordão, o povo disse: o Senhor está com Josué como estava com Moisés, porque Josué chegou na beira do Jordão, e quando pisou com seus pés junto com os sacerdotes, o Jordão secou, e o povo passou os pés enxutos, e o povo disse: a mesma unção de Moisés agora está também com seu servo Josué, e passou a crer em Josué. Portanto, esse ato que nós vamos fazer hoje, diante de toda a congregação, não é um ato convencional, digamos assim, de convenção. Não é um ato em que você dá uma credencial, porque não é a credencial que faz o pastor. Ele nem vai ter credencial. Se ele quiser entrar num hospital fora de hora, não vai conseguir, ele vai ter que entrar no horário da visita, a menos que os parentes chamam. Eu fiz isso a minha vida toda, sem credencial. Não é a credencial que dá a você a autoridade. O que dá a você a autoridade é a unção que você recebe de Deus diante da congregação. E nós estamos aqui hoje para transmitir para a tua vida e da Priscila a autoridade de Deus, para que você distribua essa autoridade a outras pessoas também. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus.
Mas olha o que diz a palavra de Deus ainda. Faço questão de ler sobre isso. Em Deuteronômio 34:9 diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então a gente entende que uma parte da autoridade de Moisés que veio foi sabedoria. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Hoje nós chamaríamos isso na vida do Felipe aquilo que é turning point, mudança de direção. Porque hoje nós o estabelecemos como autoridade de Deus sobre essa, ele já é autoridade de Deus, mas estabelecemos isso perante toda a congregação, para que ele também unja as outras pessoas. É a imposição de mãos, Felipe, é o mesmo sistema do Antigo Testamento. Quando os sacerdotes pegavam um animal e o animal ia ser consagrado, ia ser morto, traziam para o sacerdote. O sacerdote, no dia da expiação, impunha as mãos sobre a cabeça do animal e transmitia todos os pecados da nação para aquele animal. Um era morto e o sangue era levado no Santo dos Santos, e o outro ia para o deserto. A imposição de mãos faz isso, ela transmite. E quando os sacerdotes faziam isso, o povo ficava livre. E Paulo lembrou a Timóteo a importância dos dons que lhe foram compartilhados com a imposição de mãos. Paulo diz assim, 1 Timóteo 4, 14 e 15: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Ele lembrou a Timóteo, Felipe. Timóteo, se lembra do dia, Timóteo, que quando o presbitério impôs as mãos sobre você e alguns profetizaram sobre você, Timóteo? Lembre-se disso, você não pode ser negligente. Um dia Deus falou com você, Timóteo. Um dia Deus capacitou você, Timóteo. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Hoje eu percebo que em muitas situações as pessoas, elas recebem uma credencial, mas não recebem imposição de mãos. E a imposição de mãos é muito importante. Por isso eu convidei meu amigo Josué, pastor Josué, para que ele viesse aqui hoje à noite. E o Felipe convidou seu pai, o irmão Luiz, para que ele viesse. E eu falei ao Luiz que ele hoje vai liberar uma bênção sobre o seu filho. Você também vai pôr a mão sobre ele. Ainda que você não diga nada no microfone, se não quiser, mas pode dizer, você vai liberar a sua bênção sobre ele e deixar que ele siga o caminho que Deus deu para ele. Eu tenho muita esperança nessa geração. Eu não tenho mais esperança nos velhos. Não posso investir em velho. Daqui a 5 anos estão mortos. Vou só perder tempo. Uma vez eu preguei isso numa reunião de pastores, quase me mataram. Ah, mas nós somos velhos, mas estamos na frente das igrejas. Eu disse, por quanto tempo? Mais 5 anos? Mais 8? Mas pega um jovem de 20 anos. Pega um jovem de 25 anos. Eu fui separado para o pastorado com 23 anos e solteiro.
Quer dizer, os pastores que me consagraram para o ministério eram visionários. Numa época em que não se consagrava solteiro, eles me consagraram solteiro. Porque eles eram visionários, eles viam o que estava para acontecer, eles viam que nos jovens havia um potencial para realizar a obra de Deus. E esse potencial está em você também.